A nossa palavra de hoje, planos para vencer as crises. Essa semana eu estava lendo uma devocional que o autor diz: tragédia nos une, mas atitudes nos separam. O texto de hoje está lá em Neemias capítulo 4, no verso 8 e também o verso número 9, que diz assim: Ajuntam-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com a proteção pusemos guarda contra antes de dia e de noite. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amados, as tragédias nos fazem lembrar que todos nós somos iguais. As tragédias nos fazem lembrar, então, que estamos sujeitos a ela. Seja rico, pobre. Vimos essa situação com o coronavírus. Vimos cidades, países ricos e países pobres, todos eles passando pela mesma enfermidade. Nesse momento, queridos, ela nos fazem ver, então, que a tragédia realmente nos une. No entanto, as nossas atitudes diante delas é que isso que vai determinar realmente se ela vai nos unir ou vai nos separar. Geralmente, amados, as nossas atitudes diante da tragédia é que nos separam, que nos diferenciam. As atitudes diante da tragédia é que nos diferenciam. Eu fico pensando como os países sérios, desenvolvidos, isso quer dizer que nosso país não é sério, não é isso que eu quero dizer. Mas esses homens, como eles trataram o dilema do coronavírus e como alguns de nós brasileiros estamos tratando com essa situação. Então, querido, as atitudes é que vai nos diferenciar. É interessante que o texto lido, vemos então o desafio de reconstruir Jerusalém. Neemias, o líder da reconstrução, ele então, queridos, ele monta uma estratégia. Começou pelo muro. Foi então que ele parou e ele começou a cuidar, porque estava havendo ameaças. E ele parou a reconstrução e começou então a lidar com essas ameaças. É interessante, irmãos, ele para a construção e ele vai desarticular todas as ameaças que estava havendo. A questão é que ele aplicou naquela crise, ele nos ensina então como nós podemos também passar por essa crise, como nós então podemos também vencer essas crises. É interessante, amados, que ele tomou algumas atitudes. Neemias, então, diante de uma iminente guerra, ele, então, perde, ou seja, ganha tempo para tentar, então, desarticular, para tentar, então, mostrar para o povo o que realmente valia a pena. É interessante que ele toma algumas decisões. E o que Neemias fez? Primeiro, ele tomou com antecedência, ele articulou com antecedência, ou seja, ele traçou um plano de ação, no qual todos os homens deveriam correr para junto dele, caso a trombeta tocasse. Todos os homens deveriam correr para junto dele, caso as trombetas tocassem. Todos sabiam para onde correr. Todos sabiam para onde ir. Todos sabiam o que fazer diante da trombeta, diante da crise. Se a crise aumentasse, eles sabiam o que fazer. É interessante, irmãos, tudo estava programado, tudo estava decidido. E é interessante que, diante, irmãos, de uma crise, é necessário haver um planejamento. É necessário haver, então, uma coordenação para onde nós vamos. Para onde nós vamos correr. Um dos maiores problemas diante da crise, irmãos, consequentemente das tragédias, é não sabermos para onde correr. Você sabe para onde correr?
Você sabe para onde ir no momento de crise, no momento de lutas da vida? É interessante, irmãos, isso é interessante. Em quem confiar, né? Diante da crise, para onde eu vou correr? Em quem eu vou confiar? Neemias me ensina que no momento de crise é necessário sabermos para onde correr, é necessário sabermos em quem podemos confiar. Quando a coisa fica feia, para onde você vai correr? Portanto, irmãos, administre os seus dias, administre com certeza, tenha um bom plano diante dos dias maus e Deus abençoará a sua história. Mas voltando, qual é o melhor plano que nós podemos ter? Qual é o melhor plano que podemos ter? Vimos que Neemias disse, corra para o mesmo lugar. Quando ao som da trombeta, corra para o mesmo lugar. E para onde você tem corrido? Meu irmão, o melhor plano que existe responde pelo nome fé em Jesus. O melhor plano que você pode ter no momento de crise chama-se fé no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e você vencerá. Tenha certeza, meu irmão, ele não vai te deixar morrer. Tenha certeza, meu irmão, ele vai estar ao teu lado. A melhor estratégia que você pode ter para ser um vencedor é pautar os seus planos, é pautar a sua vida em Deus. Você quer ser um vencedor? Tenha a melhor estratégia para vencer a crise. Tenha o melhor plano para vencer a crise. Esse melhor plano chama-se Jesus. Neemias ensinou o povo para onde corremos diante da crise. Quando a trombeta tocar, corra todos para o mesmo lugar. No momento da crise que eu e você estamos vivendo, vamos correr para Jesus. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. No momento que correr para Jesus. No momento que os nossos líderes entenderem que sem Deus nada podemos fazer. Amém? Vamos orar. Graça te damos, Senhor, por esse momento. Entregamos a vida de todos os teus filhos em tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, que possamos cada dia mais termos a melhor estratégia, o melhor plano. E o melhor plano sabemos que é fé em Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém.